Povo de Deus, a paz do Senhor Jesus. Se eu apareci na tela do seu celular, é porque Deus quer falar com você. Meu nome é Estel Henrique e estamos começando mais um vídeo do nosso canal. E hoje eu quero falar sobre o meu testemunho, o dia em que eu me converti. Eu aceitei Jesus por causa de um namoro, né? Mas antes de começar esse testemunho, eu quero te pedir para que você se inscreva no nosso canal, para que você ative o sininho, deixe o seu like e comente pelo menos um amém. Se você comentar esse vídeo e curtir, o YouTube vai entender que você gostou do vídeo, então vai estar divulgando para mais pessoas. Então não custa nada você fazer isso e é essa forma que você vai estar me ajudando, amém? Então, fique com o nosso testemunho, em nome de Jesus. Eu estou falando como se a gente tivesse uma vinheta, né? Eu falar que nem puxei a vinheta, passa a vinheta e depois começa o testemunho. Mas quando eu aprender a fazer essa vinheta, vai ser bênção, eu vou colocar. Eu aceitei Jesus no dia 29 de abril de 2016. E como eu disse, eu aceitei a Jesus por causa de um namoro. Deus ele tem suas formas de trabalhar. E antes de eu aceitar Jesus, alguns dias ou alguns meses antes, Deus ele já estava trabalhando. Eu estava em uma festa quando eu abri uma lata de Antártica e de repente me veio na minha mente quando eu era criança. Quando eu prometia para Deus que eu não ia mais beber, quando eu prometia para Deus que eu não ia ter envolvimento com bebidas alcoólicas por causa da convivência dos meus pais, que brigavam todos os finais de semana em que eles bebiam. Eu e meu irmão saía desesperado para a casa do vizinho para poder chamar eles, para poder separar a briga, né? Porque a gente não conseguia separar. E ali eu prometia para Deus que eu não ia beber mais. Mas infelizmente eu acabei me envolvendo com bebidas alcoólicas aos 14 anos. Fiquei 14, 15, 16 anos bebendo, não era muito também. Era controladamente, eu sempre fui controlado em tudo que eu faço. E de repente, quando eu abri essa latinha, eu lembrei de tudo. E quando eu lembrei do que estava acontecendo, eu falei, Deus, eu não acredito que eu estou fazendo isso. Eu não acredito. Então eu joguei a lata, eu dei uma golada e joguei a lata fora. Não foi um golado, foi uma bicada somente e joguei a lata fora. Eu acredito que a partir daquele momento, é o que eu me lembro, a partir daquele momento o Espírito Santo já estava me convencendo dos meus pecados. Então passou-se os dias, eu fui para uma festa e essa foi a minha última festa que eu fui, né, uma festa mundana. Nessa festa eu bebia e quando eu começava a ficar bêbado, começava a ficar meio tonto, eu parava e tomava refrigerante, eu tomava um suco. E aí quando eu voltava ao normal, em si novamente, eu não ficava tão bêbado, era só o início. Então quando eu parava e tomava suco, refrigerante, voltava ao normal, ficava mais tranquilo. Eu ia lá e bebia novamente. Como eu falei, eu era controlado nisso. Eu fiquei bêbado desde quando eu bebi umas 3 vezes. De 2014 a 2016 que eu bebia. Não bebia muito. E esse dia eu resolvi me controlar mais. Quando essa festa acabou, eu fui para casa, fui um amigo meu, e eu postei uma foto. Eu postei uma foto e nessa foto eu coloquei na legenda, tá no meu Facebook. Tá no meu Facebook. Eu coloquei na legenda despedida de solteiro. Eu não sabia com quem eu ia namorar, não sabia como é que seria a minha vida dali para frente, mas eu estava já certo de que já era a minha última festa. Então eu parei ali, né? Eu estava conversando com uma jovem, essa jovem era uma jovem da igreja, inclusive ela já tinha feito o convite. Inclusive, antes de tudo isso, 2 amigos meus me chamaram para ir para a igreja. Eu estava jogando bola num dia, ele passou lá e falou, Estel, vamos para a igreja hoje? Eu falei, vamos. Era Madureira. E depois do futebol fui para casa, umas 6h30, 7h30 ele chegou lá em casa e me chamou. Eu botei a cabeça no corredor, né? Vi que era ele, eu voltei.
Depois eu apareci mancando, falei que tinha machucado o pé. Ele, não, então vamos deixar para a próxima. Acabei não indo pro culto. Depois chegou um pessoal da videira. Depois que eu me converti, eles são os meus amigos até hoje, né? E eles chegaram lá com um pote de sorvete, evangelizando, né? Com aquelas estratégias. E eles começaram a falar de Jesus e chamar para ir para a igreja. Eu lembro que eu falei assim, que igreja, moço? Me dá esse sorvete que eu tenho que jogar bola. Peguei o sorvete para jogar bola. Então eu acredito que eu era um pouco incrédulo. Então essa moça, essa jovem, ela entrou na minha vida, me convidou para poder ir para a igreja e eu não fui. E uma vez, ela me fez uma brincadeira, falando que ia se mudar, ia para longe. Eu já fiquei preocupado, falei que não era para ela ir, que não sei o que lá. Fui bater na casa dela. Quando eu bati na casa dela, a mãe dela me conheceu. E eu acho que depois daquele dia a gente começou a conversar. A mãe dela viu que eu gostava dela. Essa moça também viu que eu gostava dela. E depois eu decidi falar com os pais dela para poder pedir ela em namoro. Eu fui lá, falei. Aquela pergunta de segurança, né? Que todos os pais sempre falam, se a gente teve filho, se a gente já foi preso, se já usou droga, etc. Eu falei que já bebi bebidas alcoólicas, mas essas drogas mais pesadas eu nunca tinha usado. Fui sincero, né? Nunca fumei, nunca usei essas outras drogas, eu somente bebia. E pouco, né? Mas bebia. E o pai dela olhou pra mim e falou assim, você namora minha filha, mas você só vai começar a namorar ela quando você começar a ir para a igreja. E para não demorar, passou um tempinho, eu falei para ele que ia, né? No dia que eu fui pedir, eu falei para ele que ia, tranquilo. Estava assumindo um compromisso ali com ele. E teve um ensaio de senhoras na igreja. E a filha dela sempre ia com a mãe dela. Então esse dia, como eu já estava lá, então eu fui também. Chegando lá, a mãe dela falou que eu queria aceitar Jesus, né? Então a pastora me chamou para poder orar, a pastora Raimunda. Ela me chamou para poder orar. Eu me ajoelhei e confessei Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador. E ela começou a orar. Quando ela estava orando, eu coloquei as minhas mãos aqui e me ajoelhei. E enquanto ela orava, eu ficava balançando para trás, para frente, para trás, para frente. Eu falava, eu não vou cair. Eu não vou cair. Eu falava desse jeito, porque eu sabia o que acontecia muito, né? Eu falava que não ia cair. E aceitei Jesus nesse dia 29 de abril. Esse dia para mim foi marcante, né? Não foi ali cheio da presença, foi mais por um motivo. Mas passou-se os 3 meses. Eu comecei a me interessar por vídeos de testemunhos evangélicos. Então eu comecei a assistir esses vídeos de testemunhos evangélicos. Tem uns testemunhos antigos que é muito forte. Eu fui impactado por eles. E dos vídeos de testemunhos eu fui para pregações. E das pregações que me impactaram mesmo, que começaram a me mudar, alguém passava por mim e me viu assistindo e falava, Estel tá crente, mas eu não casei para poder, eu não comecei a namorar para poder ficar firme com Jesus, e sim com ela. Só que Deus já estava trabalhando ali. E teve um dia que, assistindo uma pregação, eu falei assim, eu quero ser como essas pessoas, eu quero falar do amor de Deus, eu quero pregar desse jeito. Então passou um tempo, recebi uma profecia de que eu seria o primeiro pregador da minha família. Recebi uma profecia muito forte, né? Para a glória de Deus, hoje eu estou aqui. Aceitei Jesus por causa de um namoro, porém permaneci por causa de Jesus. Ele me manteve firme. Essa família, a família da minha ex-namorada, foi uma bênção na minha vida, meus pais na fé. Eu louvo a Deus pela vida deles. Por mesmo que esse namoro tenha acabado, eu não tenho nada contra a minha ex, não tenho nada contra os meus pastores, que eu considero como os pastores até hoje, pastor Francisco e a Cida. Eles me acolheram, foram bênção de Deus em minha vida. Eu me lembro que ela ligava para os irmãos dela e pedia roupa, né?
não falava para quem, mas pedia roupa para um novo convertido que estava na igreja. E porque eu ia para a igreja de blusa regata, com uma calça, assim, um short, uma bermuda jeans e um tênis assim, meio um Mizuno só que eu usava. Eu ia para a igreja desse jeito. Mas me acolheram muito, louvo a Deus pela vida dos três. Acredito que se não fosse eles, pode ser que Deus usaria uma estratégia para poder me levar pela dor, né? E hoje eu estou aqui. O nosso namoro durou 1 ano e 5 meses, se eu não me engano. Depois que isso aconteceu, eu fiquei com medo de sentir falta, de me desviar. E Deus falou comigo. Ele falou comigo: você não vai sentir falta daquilo que não era para ser seu. A partir de hoje, eu vou te levantar e você vai ser um pregador da minha palavra. Já tinha pregado antes. E Deus só confirmou o que ele